Ainda disse ele: sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Podeis sentar. Nosso tema, o tema dessa noite, sexta-feira, culto de ensino da palavra do Senhor, aqui na comunidade evangélica de Sabá, Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, para as pessoas que vão entrando de outros estados do Brasil, normalmente pessoas de longe, muito longe, tipo Bahia, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, Paraná, só gente de longe, né? E tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, mas, né, como nosso irmão Alcides, como o Sérgio, o Alcides já está aí, né, de fuzil na mão, maravilha. Muito bem, nosso tema, repetindo, a realidade da guerra espiritual. E encontramos esse texto de Daniel capítulo 10, versículo 20, é o que nós tomamos por base. E queremos falar sobre um tema, irmãos, polêmico no meio pentecostal. Eu digo polêmico porque fica aqui minha crítica. Poucos pastores eu ouço falar de batalha espiritual, de guerra espiritual. Porque outros pentecostais, principalmente vou dizer aqui, Assembleia de Deus mesmo, minha origem, de onde eu venho. Eu admiro que no meio de tantos homens de Deus, durante anos e anos, eu tenho coleção de revistas de escola dominical, da CPAD, revistas eu coleciono. Eu tenho revista dos anos 60, quer dizer, eu me converti nos anos 80, então eu tenho revistas porque eu encontrei um dia uma garota, filha de um diácono, ela estava varrendo a casa e jogando porta fora aquele monte de revistas. E eu falei assim, que é isso, menina? Outra, filha de um diácono. Todas as vezes que a CPAD, e aqui minha crítica construtiva, para despertar os novos obreiros, né, a escreverem, porque eu já fiz correção de revista da escola dominical, tá? Porque eu já dei aula na EPOI, e pastores pastor José Edson na época, né, do Ministério São Cristóvão, Assembleia de Deus, e fazia correção de temas da revista da escola dominical. Porque às vezes vem temas que eu não sei por qual motivo, não passa por uma peneira para depois sair para as pessoas. E na época foi sobre a deidade de Jesus. Ele citou muitos textos lá desencontrados, e não vou falar o nome do santo que fez isso, mas a gente teve que corrigir para poder dar uma aula. Então acho que a gente tem um pouquinho de noção para podermos falar sobre o assunto. E, repito, durante anos, a gente via revistas da CPAD, e até hoje, há pouco tempo, teve um outro tema aí, não vou destacar aqui o autor, discordando de batalha espiritual, espíritos territoriais, tudo, eu creio, em nome de uma tradição. E o tema que eu vou falar foi justamente o que ele abordou, discordando. Pior não é discordar, pior é discordar sem apresentar provas bíblicas, ficar baseado somente em tradição. E quando se fala de batalha espiritual, a gente vê que muitos pastores, raramente eu ouço pastores defendendo esse tema. Pastor Silas Malafaia é um dos que defendem, e de vez por outra ele fala de batalha espiritual, Gilmar Santos. Mas há outros pastores que descartam essa ideia, acreditando que depois que você se converteu, não tem esse negócio de demônio, botar crente em risco. Só que está esse caminhão aí de pastores caídos, né, em cima dos púlpitos, e eles parecem que fazem vista grossa. Isso é guerra espiritual. Tudo bem que o pecado, tudo bem que o diabo não derruba quem não quer, mas a Bíblia não manda orar e vigiar por conta desses ataques? Pois bem, a batalha espiritual está na nossa cara. E eu volto a repetir aqui, sendo redundante, que revistas da CPAD, elas não trazem coisa, deveriam, está aqui minha crítica. Se você é ligado a alguém que escreve revistas ou coisa assim, comentaristas, fale sobre isso, porque todas as vezes que eles vão falar de demônios, eles falam a mesma coisa, com aquela limitados, e não entram em temas que deveriam entrar mais profundamente e abrir os horizontes sobre a batalha espiritual. E muitos são contra, até chegam a insinuar que é uma heresia. Eu ouvi, não é agora que eu vou falar, né, não é hoje, mas eu ouvi alguém, um apologista, criticando maldição de nome.
É óbvio que pessoas têm nomes que foram consagrados a demônios, verdade, mas que não afetam pessoas. A minha pergunta para esses apologistas é: eu tive uma experiência muito amarga com um nome que foi consagrado a um defunto, para que eu fosse um avatar. Eu passei maus pedaços. Então, apologistas, me respondam: eu era crente, já era obreiro. Por que os demônios vieram duramente sobre mim? E o dia que eu troquei, pedi para minha filha trocar esse nome e colocar um outro, ela foi atacada e quase morreu. Então a minha pergunta para os apologistas que discordam é: qual é o argumento de vocês? O que é que vocês têm para me dizer sobre o assunto? É heresia? Ela ia morrendo por causa de quê? Ela foi atacada por demônios, que ela estava maluca? Eu fui atacado, que é fantasia? Eu sou uma pessoa madura. Então, eu quero abordar aqui, eu estou fazendo essa crítica no intuito de despertar pessoas a saírem da caixa. Crentes, levantem-se. Essa semana, eu conversava semana que passou, vindo da oração no monte, fui na casa de um amigo, e quando houve lá um tema, tipo, citei lá a pastora, mas eu não estava debatendo. Ao invés da pessoa dizer assim: mas por que você crê assim, e conversar? Não, ele já estava com a Bíblia aberta, e aí me enfrentou dizendo: mostra aqui onde está escrito pastora na Bíblia. Como se eu estivesse debatendo. Então, sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que se recusam a sair da tradição. Pessoas que se reservam a ficar na religiãozinha, gospel. Não querem crescer, já estão com a caixa fechada. E eu falei: amigo, é simples. Eu posso voltar essa pergunta para você. Me apresenta o versículo escrito: mulher não pode ser pastor. Se você apresentar, eu concordo. Já que você está querendo me apresentar, eu só posso mandar a resposta. Mandei de volta. Eu não estou debatendo contigo. Mas por que eu estou abordando isso? Porque, crentes, pelo amor de Deus, deixe a cultura brasileira paupérrima e volte a pensar. E passe a pensar, porque nós estamos na cultura do céu. É uma vergonha quando eu vejo crente que não gosta de ler, não gosta de escrever e acha que isso é legal. O brasileiro, por natureza, não gosta de ler, não gosta de escrever. E aí, por conta disso, você vai ver pastores voltando para as heresias que eles abandonaram no passado. Por quê? Pegam livros mirabolantes, doutores do inferno pregando nas mídias, e eles acham bonito e acabam saindo do evangelho verdadeiro e indo atrás de fábulas, de fantasias, de heresias. Tudo porque não pensam. Se tem uma coisa que a Bíblia manda mais você fazer, é meditar. Meditar é usar o raciocínio. E aí eu tenho que concordar com o pastor Augusto Nicodemos dos ateus gospel, porque são pessoas que eu acho incrível. A gente está no culto e ensina exatamente: olha, é isso aqui, mostrando com provas bíblicas. Da porta para lá a pessoa faz exatamente o inverso. É inacreditável futebol clube. Está entendendo, irmãos? Quando você vê um crente fazendo baboseira, muitas vezes não é porque o pastor não ensina, é porque a pessoa é rebelde mesmo. É aquilo que eu falei na quarta-feira. A pessoa reclama e diz: não, eu estou só comentando. Mas a pessoa está reclamando, está quase infartando, mas eu estou comentando. Falou: larga de viver na mentira. Por que não quer aprender? Qual é o motivo de não querer aprender? Já viu a gente ensinar para a pessoa em transe? Você ensina a palavra. E tem uns. Eu vi um pastor que ele está envolvido, ele vende, ele negocia o sagrado, sabe? É famoso aqui na cidade. O pessoal só de me falar já sabe quem é, porque ele é o xerifão. E ele é um cara que negocia o sagrado direto. Obriga obreiros a entrar na negociata e por aí vai. Aí ele estava em Camboriú, uma pastora pregou lá sobre Judá, que negociou o sagrado, né? Adivinha quem é que ficou de pé e aplaudiu? Ele, o tal que negocia o sagrado. Eu fiquei olhando e falei: mas ele é um mascarado mesmo, ele de pé. Se tem um cara que vende a cabeça de ovelha, é ele, nessa cidade. Isso não é novidade para pessoas não crentes e quem todo mundo sabe. Mas lá quando a pastora Helena Raquel, o nome dela eu posso falar, quando ela falou isso, quem levantou e aleluia, aleluia? Você está glorificando sua própria condenação? Então a gente vive essa época. Tem um bonitinho aí também, amigo meu, só de eu falar a pessoa já sabe. Quando vem aqui que tem oportunidade, você precisa ver que palavra bonita. Da esquina para lá, ele pega tudo que ele falou aqui e joga na lata do lixo. Ele desfaz tudo. Artista.
Pessoas que não vivenciam o evangelho e não pensam no raciocínio, pô, eu estou vivendo uma vida de fantasia, meu evangelho é um lixo, preciso mudar. E essa palavra que eu trago essa noite é para crente que conhece Deus, para crente que está interessado em ouvir Deus, porque eu vou citar o que está na Escritura Sagrada. Muito bem, 20h07, nós estamos, para quem está entrando agora, no tema a realidade da guerra espiritual. O outro disse que na igreja dele não entrava demônio. Fui orar pela o membro do grupo de oração dele, uma irmã, ela caiu endemoniada, ficou todo sem graça. Você sabe, né? Mas nós temos uma tradição. Falei, eu jogo no vaso do descarga. Sua tradição para mim é lixo. Ele defende a tradição. E a pessoa, e os obreiros dele ficam, as irmãs ficam endemoniadas, mas não tem problema não, porque demônio não entra lá não. Não, demônio não entra não. Demônio fez pix de capeta, mandou, vai lá por pix. Porque o demônio mesmo não entra, mas fez pix, porque a irmã caiu endemoniada. E pior, ele mandou eu orar. Depois ele disse, eu sei que batalha espiritual é bíblica, mas você sabe, né? Nós temos uma tradição. Eu fiquei quieto, mas deu vontade de dizer para ele, coloca aí, onde que está? No pinico? Joga fora. É lixo. Então nós queremos falar da realidade da guerra espiritual. E o texto de Daniel capítulo 10 começa, se você ler o capítulo 9, ele começa intercedendo, porque ele disse que entendeu pelos livros que o tempo em que Israel deveria voltar do cativeiro, lembra? Israel foi levado ao cativeiro, profecias de Jeremias e de outros profetas, mas principalmente Jeremias e Abacuque. E Jeremias tinha uma mensagem muito dura. Ele tinha que pregar para que Israel aceitasse ser levado cativo pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor. Vê se pode. Como é que você pode pregar isso? E ele teve que pregar isso. Acabou sendo jogado num calabouço, mas, entendeu? Um poço lá cheio de lama. E por quê? Porque ele tinha que pregar isso. E ele pregou para que Israel fosse para o cativeiro. E eles ficaram irritados. E por qual motivo Deus entregou Israel? Por causa dos pecados deles, que não se arrependiam. Enquanto Jeremias chorava por conta disso, Abacuque disse, tu não vai fazer justiça não? Quando Deus disse que ia usar os caldeus, né, para punir Israel, aí o Abacuque botou a mão na boca e disse, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Tu vai punir o ímpio, o justo usando o ímpio? Abacuque ficou abalado. Deus falou, estou fazendo justiça. Já que eles gostam de ídolo, vou mandar eles para a terra dos ídolos. Israel voltou de lá curado desse negócio de adorar ídolo, depois que esteve em Babilônia. Se você ler no Salmo 137, você vai ver, junto aos rios de Babilônia, nós assentávamos, pendurávamos nossas harpas nos salgueiros e chorávamos com saudade de Jerusalém. E aqueles que nos levaram cativos, ou seja, os caldeus, diziam, canta um dos cânticos de Jerusalém. E eles disseram, como cantaremos em terra estranha? Se eu me esqueci de ti, Jerusalém, se esqueça o meu paladar de ti, enfim, a minha alma. Porque Israel estava triste de estar no cativeiro. E por que foram? Por causa do pecado. Então, o contexto aqui, leia para mim Daniel 9, versículo de 2 a 6. É mais extenso, mas lê de 2 a 6. 9, de 2 a 6. Que Daniel começa a interceder para que Israel volte do cativeiro, porque ele disse que entendeu pelos livros que o número de tempo de que Israel deveria ficar no cativeiro é de 70 anos, e o tempo já havia chegado. Por isso ele ora, fala. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram
aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Até o 6? Até o 6. Porque ele faz uma oração extensa. Ele fica jejuando por 21 dias. E ele diz que manjar desejável, coisa boa de se comer, ele não comeu. Ele ficou à base de legumes. É um jejum chamado jejum parcial, né? Em certos períodos ele comia legumes, ele ficou em jejum. Por quê? Porque ele estava triste. Completaram-se os 60 anos, agora no reinado de Dário, né, o persa. Ele está ainda em Babilônia. Ele agora tem 84 anos mais ou menos. Ele foi para lá com 14. E ele ora, apesar de ele ser uma autoridade muito alta lá, o chefe dos governadores, ele ora, ele continua ligado em Jerusalém. E ele ora para que o povo volte. Ele intercede para que o povo volte. Esse é o contexto do capítulo 10. É a intercessão de Daniel. O aspecto duplo que nós vemos nesse texto. Daniel 10, do versículo 2 ao 3, e depois Daniel 10, versículo 13. Então é 10, 2 e 3, de 2 a 3, e depois é o versículo 13. O aspecto duplo dessa guerra. Já está pronto? Pode ler. Já. Daniel 10, versículo 2 ao 3, né? Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Agora versículo 13. Mas o príncipe do reinado da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quem está falando é Gabriel. É o Gabriel, isso. Fiquei com os reis da Pérsia. Quando você lê o capítulo 1 de Colossenses, você começa a ter uma ideia do que Paulo lá vai falar sobre isso. Muito bem, aspecto duplo desse texto bíblico. Qual é o aspecto duplo? Você tem o lado político. Alô, gente? Lado político. Israel está sob o comando dos medos e persas. Foi para lá porque Deus permitiu, dados os pecados de Israel, lidos no capítulo 9, extensivos ao 10. E no capítulo 10, Daniel, olha o primeiro aspecto, o aspecto humano. Daniel está envolvido. Daniel está orando pela sua nação, tal como nós fazemos todos os dias orando pelo Brasil. E como devemos orar por todas as outras nações. Biblicamente eu devo orar, basicamente, como pilares. Primeiro pelo Brasil, segundo por Israel, para que haja paz sobre Jerusalém. É incrível, né? Os crentes oprimidos pelo engano não têm ideia do que isso se trata. E aí de vez em quando ficam vomitando besteiras aí. Mas a Bíblia manda que oremos pela paz de Jerusalém. Não é pelo Hamas, não. Pela paz de Jerusalém. Não que nós não devamos lutar, até porque o Hamas não tem nem país. Mas nós devemos orar pela Arábia Saudita, orar por todas as nações da terra, Japão, Coreia. Devemos orar por todas as nações, porque Deus é o Senhor das nações. Mas basicamente os pilares aí, Israel e Jerusalém, Israel e o Brasil é o país onde a gente mora, a gente deve orar. E Daniel, nesse aspecto humano, ele está intercedendo para o povo de Israel, porque estava no cativeiro. Israel caiu muitas vezes na mão dos inimigos por causa da sua rebeldia. E aí ele está jejuando e orando para que o povo volte. Vocês vão ver depois todas as implicações de Deus despertar Neemias, Esdras e por aí vai. Isso aí é questão de história, não é a área que nós vamos entrar agora. Para que o povo, isso é narrando o retorno do povo a Jerusalém. No versículo 13, nós vemos o aspecto espiritual. Se temos o terreno onde Daniel está envolvido intercedendo, nós temos o versículo 13, onde se fala dos reis da Pérsia. Na leitura que eu fiz, Gabriel, ele é um tipo de arcanjo. A Bíblia não chama de arcanjo, mas ele é um tipo de arcanjo. Eu diria que é um arcanjo, não no sentido de guerra, mas ele é um mensageiro de Deus, que fica junto ao trono de Deus para missões específicas, tal como, por exemplo, levar a mensagem a Maria,
né, do nascimento do Messias. Ele vinha sempre em missões específicas. Nesse caso, quando Daniel está orando, Gabriel se apresenta e diz que ele sofreu um tipo de retaliação. Se você ler todos os capítulos, o 9 e o 10, você vai ver que Gabriel diz assim: quando você começou a orar, saiu a ordem, né? Que os calvinistas acordem, aí os predestinados acordem para essa realidade de dizer que está tudo programado, uma vírgula que está programado. Olha o que Gabriel diz: quando você começou a interceder, e desde o dia em que você se humilha perante o Senhor, tuas orações são ouvidas. Então logo você começou a orar, olha o que ele diz: saiu a ordem para que eu viesse te responder. Está entendendo, irmãos? E ele disse: porém, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas peraí, não foi Deus que deu a ordem para ele descer com a mensagem? Por que ficou parado no céu intermediário? Que tipo de demônio era esse? Que tipo de príncipe infernal era esse? Era o príncipe da Pérsia. Era política, bonitinho, como eu vi alguns falarem numa revista. Quer dizer que o Gabriel estava lutando com um homem da terra. É piada ou eu estou enganado? Não, que tipo de príncipe? Ou seja, um principado. Aí a gente lembra do que Paulo disse. Ele fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados. Uma ordem de príncipes infernais. E o que eles eram? Príncipe de quê? Lembra? O mundo caiu em pecado. A terra está sob o pecado. Os homens, a natureza, é o que Paulo diz, que acho que é 2 Coríntios 5, onde ele diz que a natureza geme desejando sair dessa escravidão, tal como os homens, que envelhecem, que ficam doentes, que vê morte, violência, tudo por conta do pecado. Mas por que Deus não intervém? Porque Deus deu a administração na mão do homem, vai cobrar, porque Ele é o Senhor e nós somos mordomos. Por isso Deus, porque Deus permite tanta injustiça? Porque está na administração do homem, os homens vão pagar por isso, os envolvidos. Por que Deus deixou morrer aquele monte de criança lá, no 7 de outubro? Administração dos homens. Israel está afastado da comunhão faz muito tempo. Os adoradores do Alá estão adorando o capeta em nome de Deus. Israel permite também uma festa rave onde rola de tudo. Como é que você quer que Deus vai intervir? O homem escolheu. As consequências vêm sobre todos. A culpa não é de Deus. Deus é o Senhor, mas o homem é administrador. E aqui, só um momentinho, a gente vê que o Gabriel explica sobre o problema do mundo estar. Por isso que a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. João escreve isso. Jaz no maligno. Verbo repousar, né? Por isso que da onde vem a palavra inglesa lay out, né? Lay down, ou seja, alguma coisa que está jogado no chão, a gente quase não usa, entendeu? Aí vem o layout, que é uma planta, algo descritivo em cima de alguma coisa escrita assim. Enfim, o mundo jaz no maligno, o verbo jazer, né? Jaz, repousa no maligno, que a gente quase não usa. Jaz ou jazer, né? Repousar. Creio que nunca ouvi falar de jazer, mas os de aula de português me corrijam, porque eu acho que o verbo, porque jaz no maligno, entendeu? É um verbo, mas a gente quase não usa. Enfim, o maligno atuando sobre as nações. Então na Pérsia, como no Japão, como no Brasil, existem tipos de príncipes infernais trabalhando. São príncipes e senhores do sistema. O sistema jaz no maligno. Deus amou não o sistema, Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas. Mas o mundo que ele está falando que jaz no maligno é o sistema que rege os seres humanos, longe de Deus. E pior, muitas vezes na igreja permite que o sistema governe. Segundo a carne, exatamente. Fala. Alô, ligado aí? Eu queria deixar uma palavra aqui que está de acordo com o que o senhor falou sobre o homem dar conta, né? Do que faz. Sim. Eu li isso em Provérbios, eu nem imaginava que tinha isso em Provérbios. Aí eu fiquei curioso, e o senhor falou aí agora, acabou batendo com o tema, né? Provérbios 24, versículo 12, diz assim:
Se disseres, não soubemos, olha o que está escrito. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Tá aí, irmãos. Provérbios o quê? Provérbios 24:12. O homem vai pagar segundo as suas obras, filho. Tem conversa não. Tá entendendo? Aí a gente vai escutar um punhado de gente infantil, sem conhecimento, dizendo que não, Jesus já fez tudo na cruz, está liberado, pessoal, os capequinhos se converteram tudo, agora tem ar-condicionado no inferno, lago de fogo agora é um terma, você pode ir para lá que a água é morna, maravilha, porque é o que a gente está ouvindo aí nessa graça, a tal da hipergraça, que é um hipersatanismo, mas diz aí, essa hipergraça é do inferno. Cuidado com esses falsos mestres, tá? Eles querem comprar a tua alma para Satã, são príncipes de lá, de baixo. O aspecto duplo, então você tem um Daniel intercedendo, que é papel da igreja, e você tem Gabriel dizendo, Daniel, você está guerreando aqui, triste por 21 dias, eu nos ares, estou há 21 dias, no período que você está jejuando e orando, eu estou enfrentando oposição para chegar com a mensagem, e ele diz uma coisa em seguida, ninguém me ajudou, porque Gabriel não veio sozinho, ele veio com a comitiva dele. Anjos, claro. Você já viu os batedores do governo? Quando uma autoridade entra, de outro país, entra aqui no Brasil, qualquer outro país, não vem aqueles motoqueiros em volta, na frente e atrás? São os batedores. Gabriel estava com a comitiva dele. Mas foi barrado por 21 dias, então ele pediu socorro. Para quem? Deus enviou Miguel, o arcanjo. Quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Lá vai Miguel para pelejar. Já tinha derrubado o Lúcifer outra vez. Jesus disse, eu vi ele caindo, como um raio. Porque Miguel expulsou. Agora Miguel vai para defendê-lo, protegeu. E olha o que Gabriel diz. Miguel é um Miguel, vosso príncipe. Lembra? Não tem o príncipe da Pérsia? Pois bem, assim como existem príncipes demoníacos, existem príncipes espirituais. E o texto de Daniel diz que Miguel, alguém acha para mim ler? Eu acho que está no capítulo 10, mas eu não me lembro aqui o versículo. Diz assim, Miguel, vosso príncipe, que peleja em favor dos filhos de Israel. O papel de Miguel, ele é um príncipe estabelecido na nação de Israel. Deus tem outros arcanjos, é o que se subentende, porque o texto diz que ele é um dos primeiros. Pode ler o versículo 13. É isso mesmo que eu falei? Então tá bom, é só para conferir, versículo 13. Contrariando a doutrina maléfica dos adventistas e testemunhas de Jeová, que diz que Miguel, o arcanjo, ele é Jesus. Quer dizer, um saiu do outro, né? Testemunho de Jeová saiu do meio dos adventistas, vem com essas baboseiras. Só que Jesus, ele é o único. Miguel é um dos primeiros, porque existem outros iguais a ele. Você entendeu? É um dos primeiros príncipes, um dos primeiros, ele não é o único. Existem outros. Contrariando os crentes que cantam, desça Miguel, desça Gabriel, para pelejar para a tua causa, irmão. Um hino que a gente cantou durante um tempo na nossa ignorância, mas que não tem valor espiritual. E qual o motivo? Primeiro, porque Gabriel não é guerreiro, é mensageiro. Segundo, porque Miguel peleja em favor de Israel, é lá a atuação dele, porque Deus tem outros. Terceiro, porque nenhum anjo pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, não são onipresentes. Se 10 igrejas cantarem, desce Miguel, desce Gabriel, em nações diferentes, eles só poderiam, se tivesse que descer, seria uma só. Teria que ser sorteio. Mas aí, né, vê crente sendo teimoso e cantando um hino que não tem valor. A letra dele é contraditória. E pior ainda, anjo não obedece a oração de ninguém. Quando eu via Marcos Pereira orando pelos endemoniados, ele vai, que Miguel, passa a espada nele. Eu falei, esse irmão, um maligno vai armar uma cilada para ele. Não deu outra. Por quê? Falta conhecimento de Deus. Desde quando você pode comandar anjo? Ainda mais Miguel. Quer dizer, que história é essa? Tem gente que fala assim, eu vi Miguel passando a espada nele. Imagine, irmãos,
Uma igreja você falando uma heresia dessa. Agora imagine várias igrejas ao mesmo tempo. Desde quando era Miguel? Se não tem como. Só um Deus onipresente pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Anjo não. Mas falta de conhecimento leva a isso. Tem muito oba-oba, muito pula-pula, muito emocionalismo. Conhecimento de Deus zero. E o lugar que tem conhecimento de Deus, muita gente está com o ouvido bloqueado, porque está muito cheio de problemas. Quando eu tiver com meus problemas resolvidos, eu vou prestar atenção na palavra de Deus. Pois bem, pode ser que você infarte, nem para o céu vai resolver seus problemas lá embaixo. Por quê? Está muito preocupado. Prioridade é o reino. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, é uma advertência. Você está preocupado com muitas coisas, um pouquinho só basta. Entendeu? E Jesus ainda vai mais longe em Mateus. Quem é que com a sua preocupação consegue acrescentar um côvado na sua estatura? Quem é que fica mais alto por causa da preocupação ou mais baixo? Ninguém. Sua preocupação não vai resolver de nada. O que vai acontecer é desregular teu organismo, deixar você doente, depressivo e crente, porque não bebe o remédio do Evangelho, de confiar no Senhor. Muito bem. Então a realidade espiritual, de batalha espiritual, ela existe. E esses príncipes, Paulo descreve em Colossenses 1, Efésios 6, que nós vamos já, no versículo 12, onde diz que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra principados. Muito bem, e os príncipes da descrição, versículos, o da Grécia e o da Pérsia. Primeiro, o da Pérsia estava lutando para que Gabriel não chegasse com a mensagem. Na hora dele voltar, ele disse: agora saiu contra mim o príncipe da Grécia. Por que o príncipe da Grécia e da Pérsia? Porque o primeiro governo era o de Nabucodonosor, né? Os caldeus. Quem é que vence os caldeus? Os persas. Invadiram lá, no tempo que Nabonido estava na guerra. Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, né? Porque o filho de Nabucodonosor é Nabonido. Nesse tempo quem estava governando era o Nabonido. Mas quem estava lá no poder, que não foi para a guerra, era o Belsazar. E o Belsazar estava lá naquela orgia, bebedeira, com 1000 príncipes juntos e tal, enquanto que Ciro, o persa, secou o rio que passava por dentro de Babilônia, que Babilônia era intransponível, a 7ª maravilha do mundo. Ele dizia: ninguém entra, ninguém rompe os muros, mas aí ele viu que o rio passava por dentro. Desviou o rio, gente, levou o exército, desviou o rio secou, ele entrou a cavalo. E aí vem aquele Menemene, Tekel, facinho, aquela mão pesada, fosse na balança, né? Aquela história de Daniel, aonde Belsazar cai naquela noite, quando os persas entram. Posteriormente, por causa de um casamento, né, os medos e os persas se juntaram. Agora, o príncipe da Pérsia, no caso, é um demônio sob a política humana. E o da Grécia é o que vai derrubar a Pérsia posteriormente, onde entra Alexandre o Grande. Onde entra Alexandre o Grande, é ele que vai entrar depois. Então esses dois príncipes têm interesses nos seres humanos que estão sob o comando desses impérios. Esses príncipes infernais, com as suas comitivas, com seus exércitos, vão pleitear contra Gabriel. Pleiteiam na descida e pleiteiam na sua volta. E aí, crente, eu fico às vezes pensando, por que começa tanta luta? Pergunta para os anjos por que eles passaram luta. Eles também. E eu quero que você entenda que nós guerreamos no mundo físico, mas há ministros, nós somos príncipes, porque a Bíblia diz que Deus nos fez reino e sacerdócio. Reino. Isso aqui é o reino de Deus, somos príncipes e princesas. Mas existem príncipes no âmbito espiritual. Assim como existe um diácono, o anjo da porta, e existe o anjo do altar, o pastor, existe no mundo espiritual, invisível, o anjo da porta, o anjo do altar. Lembra do que o anjo falou para João? Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e daqueles que guardam a palavra de Deus. Então existe essa parceria juntos. Um dia
veremos cara a cara aqueles anjos que trabalham aqui em favor da igreja, dita pelo escritor aos Hebreus, são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Aquele que Jacó viu, que tinha uma escada que não pousava no chão, e via os anjos subindo e descendo. Eles não estavam descendo e subindo. Por que eles subiam e desciam? Porque o lugar de atuação é aqui. São esses que num culto como esse, você não está vendo, mas eles estão assentados. Como diz o pastor Cipriano Lopes no Rio de Janeiro, essa live está sendo rodada nos computadores eternos. Falei, irmãos, tudo que está sendo feito aqui está sendo registrado. É por isso que eu falo, crente, presta atenção, a maneira como saiu de casa, como você vem ao culto e volta, está tudo registrado, no tribunal de Cristo, vai ser lembrado. Quantas pessoas que vêm à igreja e diz, poxa, vou ter que ir a culto, você nem percebe o que você está fazendo, você veio na religião e esqueceu de vir na igreja, e aí no tribunal de Cristo, isso aí vai vir à tona, é a obra feita com feno, feita à força, vai queimar. Você veio, mas eu fui à igreja. Você veio à igreja? Não, você veio na religião, no sistema. Todo mundo viu você. No reino do Espírito, dá uma olhada, você não está lá. Isso é muito sério. E aí eu encontro outros crentes que não estão vivendo no reino. Irmão, esse negócio de demônio é minha história. Eu nunca vi demônio. Demônio nunca lutou comigo. Eu vivo, entendeu? É mesmo? Está morto. Como é que você vai ver? Como é que você vai sentir a oposição do mundo espiritual? Ah, eu vou num baile, vou na igreja, é a mesma coisa. Claro, você está morto. Só quem está vivo, irmão, vai sentir a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Só quem está vivo vai se sentir mal num ambiente onde Deus não está. Só quem está vivo. Ô, pastor, tem misericórdia. Vai orar, filho. E aí vem aquele ditado popular muito verdadeiro, que, né, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. As pessoas falam isso, mas a verdade é que quanto mais você orar e jejuar, mais você vai ver mesmo. Aí você diz, então eu não vou orar e jejuar. Então você vai morrer em silêncio, porque você não está vendo. Quando você vê, você pode se defender. E você só vê porque você está com seus olhos espirituais abertos. Então Daniel estava errado, né? Porque ele teve uma visão. Interessante que Daniel estava com autoridades que estavam junto com ele, porque ele era uma autoridade muito alta na Caldeia, e ele tinha pessoas, assessores, como hoje acontece com os senadores, deputados, enfim. E aí, essa visão que ele teve, irmãos, não foi uma visão da cabeça de Daniel, não, é que Gabriel apareceu literalmente, e a Bíblia diz que os homens aqui, saíram correndo, e diz Daniel, só eu fiquei e vi aquela grande visão. E vou dizer até o motivo. Ele não foi porque eu acho que ele não pôde correr, porque ele caiu. Ele não aguentou. Ele disse, eu caí igual morto. Quando ele viu, ele, terra, buf, caiu. E aí diz que o Gabriel chama ele de homem muito amado. Amado em extremo. Você vai ver, o testemunho dele é profundo. Fala. Está aqui, Daniel, capítulo 10, versículo 8. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto. Nossa. E não tive força alguma. Contudo, versículo 9, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi a voz das... E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Isso. Não foi uma mera visão, não é visão. Sim, versículo 10. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E outra, ele ficou doente por conta dessa visão, porque o nosso corpo não aguenta. Isso porque ele não veio
Isso porque Deus deu a graça dele se revelar de uma maneira suave, porque se ele vem com toda a glória que está sobre um anjo direto, já era, Daniel. Coisa tremenda. Provas de que estamos inseridos nessa guerra. Quais são as provas? Porque eu estou falando de Antigo Testamento, mas já até citei alguma coisa do Novo. Se você ler o capítulo 6 de Efésios, começando no versículo 10, hein? Ele ficou doente. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, a minha pergunta é para aqueles que dizem que não tem guerra espiritual nem batalha espiritual, agora você é crente, só tem que louvar. Eu gostaria que os bonitinhos me respondessem para que o capítulo 6 de Efésios. Deve ser museu, né? Eu esqueci que não era um arsenal de guerra. Então é um museu. É um museu, né? Essa ideia de museu, guardando aquelas armas antigas ali no mundo espiritual, sabe? Já no tempo, antes de Jesus, a gente precisava lutar. Essa falácia cai por terra do versículo 12. Pode ler, começando do versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Vai, e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Tem que lutar. E sim contra os principados. Tem principados, né? Contra as potestades. Tem autoridades espirituais também. Contra os poderes deste mundo tenebroso. Ainda tem o poder. Contra as forças espirituais da maldade. Não, mas Jesus já fez tudo. Nas regiões celestiais. Ainda tem? Tem. Mas não é aqui não, né? Lá em cima. Quer dizer que lá no céu tem uma bagunça danada. Aí o 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pois estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, versículo 18, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. É mesmo? Interessante, né? Aí eu pergunto, então não tem batalha espiritual não. Eu aceitei Jesus, eu estou imune, não vai acontecer nada. Eu não preciso. Aí eu quero saber o que esse capítulo aqui, que para mim é um quartel-general, o que ele está fazendo na Bíblia? Para os crentes Nutellas, crentinhos light, né? Aqueles crentes que estão magrinhos, assim, tanto jejuar a presença de Deus. Mas então, irmãos, Paulo nos coloca no contexto dessa guerra que Daniel também estava inserido. Segundo aos Coríntios, que eu cito constantemente, versículos do capítulo 10, versículos de 4 a 6, ele diz que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, como ele disse no versículo 12 de Efésios 6, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Tem fortaleza do inimigo? Anulando os sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, como a gente vê aqui na live. Está entendendo? Anulando enganos, sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que estamos inseridos nisso, mas é só Paulo, Não, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 5, do versículo 8 a 10, ele manda vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Capítulo 5, versículo 8 a 10. 2 Pedro? 1 Pedro, eu botei segunda, é a primeira. Eu botei segundo porque eu tinha pensado, errei na época. 1 Pedro 5, tá. Já falei o texto, agora, enfim,
Estamos inseridos nessa batalha. Agora, irmãos, alguns homens abandonaram muitas mulheres em nome do sucesso, em nome da fama. Entendeu? Porque começa a pregar, começa a ficar famoso, então já não tem tempo mais para orar, já não tem tempo mais para jejuar. Sim, já não tem... Ah, Gilma está aí? Gilma, vamos lá, minha filha, presença de Deus. Essa é a mulher brava, pensa na nordestina zangada. O Rinaldo que diga, o marido dela, o Erinaldo, né? Muito bem. Não tem mais tempo para orar. Começa a andar com as secretárias. Daqui a pouco, queda. Qual é o problema? A secretária? Não. O problema é que eles já não... Eles pregam, eles cantam, eles ganham alma e acham que isso vai ficar barato. Você entra no terreno do inimigo, arranca um monte de almas de lá e depois você acha que isso vai ficar barato. Você está achando que é assim? Porque você começa a entrar no comportamento de artista gospel. Irmãos, artista não combina com crente. E ainda tem um pastor que diz que pregar é uma arte. Por isso que ele fala tanta baboseira quando vai pregar. Não vou falar o nome do santo, não. Que fica floreando palavras, o vernáculo, e querendo fazer graça. Meu filho, por favor, lugar de circo. Púlpito não é circo. O homem é antigo de igreja, mas como gosta de fazer gracinha. Como é que gosta de ser palhaço? Um homem antigo, de púlpito. Pior que ainda tem gente que apoia. Pior que tem gente que ainda convida. Não, meu, deixa ele se converter de verdade. E usar o púlpito para profecia, palavra, que transforma, que muda vidas. Púlpito não é lugar de fazer graça, de fazer firula. Não. Então, se você prega, se você canta e pessoas se convertem, é como você chegar no topo do morro e dar um tapa no noiazinho daquele. Pega um olheiro daquele e dá um tapa na orelha dele. É provável que você não saia vivo de lá. Porque vai ter retaliação. Como é que você dá um tapa nos capetinhos que estão prendendo pessoas no vício, na imoralidade, e acha que vai ficar barato? Eu conheço pregador que quando prega, irmãos, 100 pessoas se convertendo, 50. Eu já vi um pregando, nem pregando, ele estava cantando. 50 pessoas vieram à frente chorando. Isso foi num culto. Depois, quando eu ouço ele envolvido em adultério, estou entendendo, o cara parou de buscar a Deus. E se você parar, meu irmão, a casa cai. Não adianta você estar armado se você não está vigiando. Não adianta, amado. Evangelho vai ao contrário dos palhaços, da hipergraça, que diz que não tem negócio de sacrifício. Me dá nojo de escutar esses caras. Porque eles são malvados, eles são malignos, eles não estão nem aí para a sua alma. E aí você vai na onda deles, porque muitos deles são televisivos, são famosos. E aí eles pregam essa hiper maldita graça, eles pregam que você não precisa fazer nada disso e você não entende a fala do Stallone, né? Do John Rambo. O segundo filme dele, né? Como é que é? Como é que é? Gente, esqueci o nome do filme. É do Rambo 2, tá? Mas tem um outro nome original. Rambo 2. Ele está conversando com uma moça e ele fala para ela assim, a Cole, né? Ele fala para ela assim, uma líder lá tribal. Ele fala assim: para sobreviver à guerra, você tem que viver a guerra. Você quer sobreviver na guerra, você tem que viver a guerra. O grande problema é que pessoas, elas estão no Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Viver o Evangelho, irmão, não é... Você se esquece que um dos aspectos do Evangelho é de soldado. Você está em guerra. E a Bíblia diz que na nossa conversão, Deus nos transportou do reino. Então tem príncipes do maligno. Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí você encontra pessoas desinformadas e maléficas apresentando um outro aspecto, dizendo que você se converteu, você está imune. Então eu pergunto para esses pastores que falam isso: por que tantos pastores estão em adultério sentados no banco? Quem é que está derrubando eles? Anjinhos de Deus?
Quem é que está minando a sua igreja? Sem contar outros que estão numa presidência, estão mortos. Por que tantos pastores aceitando vender a sua alma a troco de propina política? Por quê, amados? É o que isso? Príncipes demoníacos, como o da Pérsia, da Grécia, e que tem uma guerra espiritual muito travada, guerra, ódio, perseguição, morte, contra aqueles que professam a fé no Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus, ele disse, ele falou sobre o príncipe deste mundo. E Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 7, parece que ele, aliás, eu sei que é 2 Coríntios capítulo 4, onde ele fala que não, é 2 Coríntios? Agora esqueci o texto, mas eu lembro da passagem, só esqueci onde está escrito. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Deus desse século, você foi transportado do reino desse Deus infernal para o reino de Cristo, Filho do seu amor. Então existe uma guerra. Pode falar. Só uma ressalva que o pastor falou sobre Deus desse século, é o conhecido Deus é amor que o mundo fala. Quando o mundo fala que Deus é amor, se tratando de pessoas que praticam pecado, é desse Deus que eles estão falando, tá, gente? Então não confunde com o Deus que a gente serve, não. O Deus da Bíblia não concorda com isso, não. O Genival fez uma pergunta, ele falou, eu vou falar dele e em seguida eu vou explicar outra coisa aqui. Gostaria de saber, fazer jejum é fazer sacrifício? Jejum é um tipo de sacrifício. É um tipo, né? Outra coisa, a irmã Juliana falou, estou no lugar certo, gosto de irmãos que pregam a verdade, falou aí. Amém. Paulo Cândido, ele fez uma pergunta, ele falou que a gente não está respondendo pergunta, só que não tem nenhuma interrogação, então eu achava que era uma afirmação. Por isso que eu não falei nada, entendeu? Amado, você tem que botar interrogação quando for pergunta, senão não dá para saber. Eu não sabia, eu realmente não vi interrogação, por isso que eu não falei nada. Mas quando for, só toma cuidado aí com o corretor, tá bom? Verdade. Fala. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Parece que... Mas qual é a pergunta dele? Não, ele não fez? Não sei. Pode fazer, amado. Pode fazer pergunta. Que a gente fala assim, tá bom? Pode seguir. Amado, não vamos confundir as coisas. Vamos lá, rapidamente. Todos nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. É diferente. Por isso que João diz que aquele que não vive na prática do pecado, o maligno não toca, no sentido de arrancá-lo da presença de Deus. Então, ser pecador, no sentido de termos um corpo sujeito ao pecado, nós somos imperfeitos, somos pecadores nesse sentido. Agora, viver na prática do pecado cotidiano, só para os homens que não conhecem a Deus, certo? E nós não vamos para o céu por causa de perfeição, nós vamos para o céu por causa da obra da redenção. Porque Jesus morreu por nós exatamente por isso. É o que se chama de graça, no sentido de Deus oferecer a oportunidade para nós, seres imperfeitos e falhos, irmos morar com Ele no céu. Amém? Item 5, pode falar. Curta, né? Bernardo. O que você achou? Bernardo falou assim. Só um minutinho, ele fala, o que foi? Tá, 2 Coríntios 4:4, onde fala do Deus desse século, tá bom? Obrigado, Mateus, pode falar. Bom. Bernardo disse assim, pastor, é obrigado se batizar? Obrigado? Então, Bernardo, essa palavra é só você ver o que Jesus diz em Mateus 28, né? Quem crer e for batizado será salvo. Deixa eu explicar para você. Jesus só tem 2 símbolos no Novo Testamento que Jesus mandou que cumpríssemos: Santa Ceia e batismo em águas. A Santa Ceia, quando é que acontece o batismo e a Santa Ceia? No ato da conversão. João capítulo 6, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Essa passagem. Quando alguém se converte, pela primeira vez, o que acontece com ele? Ele morre naquela hora da conversão para o mundo, morre na morte de Jesus e espiritualmente ressuscita na sua ressurreição. Isso é um ato espiritual. Ao mesmo tempo que ele, ao ganhar a vida de Deus e ser uma nova criatura, ou seja, dele nascer de novo, ele come, se alimenta do Senhor pela primeira vez.
naquele momento, no ato da conversão. Esse simbolismo invisível vai acontecer na Santa Ceia, quando ele come do pão como é símbolo do corpo do Senhor e bebe do suco de uva como símbolo do sangue. O ato de batizar nas águas é um ato exterior, é um testemunho público de que você agora é uma nova criatura, de maneira que quem nasce de novo, quem não nasce de novo, não tem por que ser batizado. Mas quem nasce de novo, ele deve ser batizado para mostrar a todos que agora ele é uma nova criatura. Amém? É um testemunho público, tem que ser batizado sim. É ordem de Jesus. Fala. É que minha família inteira é católica e me proíbe de me batizar. Tá, mas quantos anos que ele tem? Ele é de menor? Quando você é de menor, eu até entendo. Mas se você for de maior... É maior? Menor de idade? Então, mas você conversa com o seu pastor e aguarda, né? Isso aí é uma coisa do seu pastor resolver. Agora, eu no lugar do seu pastor te batizaria em silêncio, em segredo, se você quer batizar, porque isso não incorre em crime nenhum. Afinal de contas é um ato simbólico, mas espiritual, e é um ato público. Agora, tudo bem que as pessoas são de outra religião, mas você pode até acompanhá-los, mas o seu coração já é do Senhor, você já decidiu e possivelmente nasceu de novo, até porque está comentando. Então, enfim, não estou mandando se rebelar contra a família, não. Só estou dizendo que você servir a Deus é uma coisa que ninguém pode impedir. Nem no país comunista você impede alguém de servir a Deus, a menos que você testemunhe isso publicamente. Aí você pode morrer de repente, ser preso, mas impedir não tem como, irmão. Paulo estava preso por Nero. Nero o prendeu, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Não dava para prender Paulo, nem na prisão você conseguia segurar o apóstolo Paulo na relação com Deus. Pode. A Juliana, que está nos acompanhando aí, ela disse assim: misericórdia, aconteceu aqui na minha cidade, a família matou o sobrinho que se batizou. É mole, irmãos? Tudo bem. A pessoa se converte ao Senhor, corre esse risco em alguns lugares, países islâmicos, mas mesmo no Brasil, alguns anos atrás, os padres, Minas Gerais, isso nos anos 80, irmãos, Minas Gerais, daquelas cidadezinhas, os padres mandavam apedrejar os crentes que estavam com as caixinhas de som fazendo pregação. No Brasil, tá? Porque todo mundo diz que quem colonizou o Brasil foram os católicos, mas não foram só eles, os evangélicos, os batistas vieram juntos. Só que a história não coloca os batistas, mas tem alguns da história que falam sobre a vinda dos batistas, que são os primeiros, tá? A história. Então, havia uma guerra religiosa para que os crentes não pregassem. E Volta Redonda, nos anos 90, irmãos, quando comigo não aconteceu. Barra Mansa, os irmãos na praça, que tem lá na cidade, não sei, esqueci o nome da praça, ali perto do Ilha Clube, no centro, os caras do prédio jogavam ovo, jogavam tomate nos crentes. Pra você ter uma ideia. Nos anos do início da Assembleia de Deus no Brasil, não se vendia, era ordem, não vender para crente. Crente ia na mercearia, era proibido, não podia fazer crédito nem nada. A perseguição, coisa tremenda. Hoje nós não temos esse nível de perseguição, porque o maligno usou a tática diferente. Vamos misturar para tirar o efeito. Se agora todo mundo é crente, até as rãs, os ratos, todo mundo agora é crente. Por quê? Para poder, essa mistura que eles estão fazendo aí, tá? É para poder tirar o efeito. Satanás mudou a tática. Mas a igreja é um instrumento de separação. Quando ela se mistura com o mundo, ela comete adultério. Ela perde a virgindade espiritual. Não é para a gente se misturar, ainda que isso custe a nossa vida. O Bernardo fez uma pergunta. Ele falou: pastor, o que o senhor acha da mulher ter autoridade sobre o homem nas igrejas? Não. Mulher não tem autoridade sobre o homem na igreja. É as pessoas que dizem isso. Deixa eu explicar uma coisa. Quando é que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem na igreja? Quando? Quando ela é esposa e ele é um ministro. Qual é a autoridade que ela não pode ter? Quando ela quer intervir na forma, na liturgia, intervir
na direção eclesiástica, ela não sendo do ministério. Aí é uma intervenção. Agora, ela ser obreira não é intervenção nenhuma, porque ministério não tem sexo. Entendeu? Já até falamos sobre isso aqui. Ministério não tem sexo. Então, se Deus usar uma mulher dos mesmos moldes de um pastor, você não vai dar a ela um título nem de pastora, nem de nada. E o engraçado, pastor não tem pastora na Bíblia, né? O engraçado é que eles consagram diaconisa. Diaconisa também não tem, não. Por que vocês consagram? Sabe o que é isso, irmão? Falar pelos dois cantos da boca. É engolir um mosquito. É engolir um camelo e se engasgar com um mosquito. Então, às vezes a pessoa fala isso na pergunta do nosso irmão, não é bem autoridade não, querido. A mulher, se ela for uma pastora, é como Débora ser juíza. Teve um irmão que falou para mim que a Débora não era ungida, não. Eu falei, é mesmo? Qual a diferença dela para Sansão, que foi juiz, para Gideão? Qual é a diferença? Ele ficou sem graça. Foi, irmão, você quer diminuir a mulher, sendo que quem exaltou a mulher foi Jesus? Colocou ela na linhagem? Até uma ex-prostituta, só para mostrar para o homem que Deus não concorda com esse negócio do homem ficar inventando isso. Foi aí que eu falei no início da live. Ele abriu a Bíblia e disse, mostra aqui, pastora na Bíblia. Eu falei, eu vou devolver a pergunta para você. Me mostra aí a Bíblia dizendo, não pode ungir pastora. Se você mostrar. Então, na verdade, querido, fica tranquilo. Se você tem uma pastora, mulher de Deus, seja submisso. Seja submisso e tranquilo, Deus está com ela. Só uma observação que o pastor falou, quero reiterar isso. Ele falou assim, também não tem obreira na Bíblia? Tem alguma obreira na Bíblia? Não tem também, não tem missionária. Não tem diaconisa, não tem missionário. Não tem missionário, tem diaconisa. Então, enfim, nesse caso, não tem função nenhuma para a mulher. Se for não, e esses inimigos disso, eles falam assim, não, irmãos, eu reconheço o ministério das irmãs na igreja, ela só não pode ter o título de pastora, mas ela pode pregar igual pastor, ser ungida como pastor, ela pode ensinar como pastor, ela pode dirigir a igreja como pastor, só não pode ter o título. Ah, me poupe, isso é tradição. Nós vamos... Então, eu já falei sobre isso aqui, irmãos. Por que Paulo falou isso aí? E Paulo não está proibindo mulher de ser pastora, não. Paulo está falando lá, vai ler direito o que Paulo está falando, que no final, eu não vou aqui porque não é hoje, já falei isso, só sobre isso na igreja. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele coloca a mulher no mesmo pé de igualdade. Ao mesmo tempo que Paulo fala assim, quem pecou foi a mulher. O mesmo Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Ficar calado, então a mulher não pode nem abrir a boca na igreja. Onde que tem uma doutrina bíblica que proíba a mulher de falar na igreja ou de ser obreira? Onde tem doutrina? O que tem é uma passagem isolada onde Paulo estava corrigindo um problema local. Você não vai ver Pedro, você não vai ver Tiago, você não vai ver ninguém da Bíblia falando isso. Por que Paulo fala? Problema local. As mulheres durante os cultos, elas interrompiam o marido, que era nas casas. Interrompia o marido e atrapalhava o culto. Paulo falou, eu não permito que a mulher fale na igreja, porque está atrapalhando o culto. Aprenda com o marido em casa. Era nesse sentido. Até porque o Paulo tinha um monte de mulher trabalhando com ele. Olha a fama de Áquila e Priscila. Olha a Berenice. Olha a mãe de Timóteo. Agora a Camila Barros está sendo usada pelo capeta, porque é uma mulher usada por Deus, não é para ela ficar calada, pelo amor de Deus. Olha a Helena Raquel. Olha a Valnice Milhomes, olha essas mulheres de Deus, e você vê um monte de homem xoxo que não tem nada para falar no púlpito, a não ser aleluia e glória a Deus. Eu morro de vergonha desses homens, são uma vergonha do ministério. Dá oportunidade, o cara não fica gaguejando e aleluia, glória a Deus, Jesus está presente, e aí vai proibir uma mulher de Deus de pregar. E vem aqui proibir a mulher de ser usada. Hipócritas, vocês colocam políticos podres no púlpito, mas não colocam uma mulher em nome de uma falsa santidade. Hipócritas. Vocês deviam ter vergonha de fazer isso. Quase acabaram com Frida Wingre, mulher usada por Deus, mulher que escreveu hinos maravilhosos, mulher que era o braço direito do seu marido, mas em nome da maldita tradição, pisaram nela e até expulsaram do Brasil, praticamente. Morreu doente. Por causa de quê? Por causa da maldita tradição. E aí eu lembro de Jesus dizendo, vós invalidais a lei por causa da vossa tradição. Eu estou me lixando para a tradição. Se Deus der
a uma mulher as mesmas coisas que dá para um homem, eu digo: Espírito Santo, valeu, entendi a vossa mensagem, captei, o mesmo ministério. Agora eu pergunto, qual é a diferença de uma Helena Raquel, a diferença da Camila Barros, Maurício Milhões, para os pastores que nós conhecemos? Me diz qual é a diferença. Sabe qual é a diferença? É que um usa cueca e o outro usa calcinha, é a única diferença. Porque no restante são idênticos. E vou te dizer, elas botam no bolso um monte de obreiro aí enferrujado em cima de púlpito, que é uma vergonha. Os homens que não leem Bíblia, não conhecem Bíblia, não conhecem Deus e ficam com falácia. Eu estou aqui como profeta, amado, não quero agradar ninguém, nem a mim mesmo. Também não quero desagradar, mas eu não vou me omitir de falar o que é, ainda que ninguém goste. Problema? Deixa eu tentar concluir, queridos. Tem pergunta? Curta aqui. Bernardo disse assim: pastor, por onde devo começar a ler a Bíblia? Do começo, pode começar de Gênesis, tranquilo. Pode ler Romanos também. Romanos é uma carta profunda. Mas, Bernardo, não, sim, concordo. A pastora pediu que você lesse Romanos, é importante, mas deixa eu dizer uma coisa. Leia a Bíblia sem entender, porque o teu espírito conhece. Simplesmente vai lendo, sem se preocupar. Lê uma vez, 2 vezes, vai lendo e deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração, tá bom, amado? Esse livro foi feito para você, foi feito para nós. Gente, deixa eu dar uma esticada aqui, porque as perguntas fazem a gente parar. Item 5, vamos ao aspecto externo dessa guerra. Aspecto externo, você vê Jesus entrando no capítulo 5 de Marcos, em Gadara. E ali tinha um homem que tinha uma legião de demônios. Não tem guerra espiritual não. Pois é filosofia, né? O homem estava com 6.000 filosofias dentro dele. Entendeu? 6.000 filosofias. Num livro biográfico, né? Escuta, diga-se de passagem. No livro biográfico, Jesus estava com... Aquele homem saiu com 6.000 filosofias. Essas filosofias levavam aquele homem a viver em sepulcro, rebentar corrente. Era surto. Demônio psicótico? Surto psicótico. Jesus estava expulsando a filosofia do homem. Foi mais ou menos isso. Irmãos, Jesus enfrentou ali 6.000 demônios. Uma legião. Tá? Esse é o aspecto externo da guerra. Você sai demônio, em nome de Jesus. Tá? Aspecto externo, Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Esse é o aspecto externo. Agora o aspecto interno, se eu tivesse tempo, seria até melhor para falar. Aí é complicado. Você mandar demônio sair assim, ó, criança, qualquer um, sai, em nome de Jesus. Ele, covarde como ele foge. Agora o problema não é a guerra externa, o problema é a guerra interna. Aspecto interno, Mateus 4, demônio o diabo tenta Jesus no monte, mas ali é corpo a corpo. Se tu és, botando dúvida na mente, sabe, colocando Jesus em situação complicada. Jesus está guerreando com ele, corpo a corpo, junto com ele. E olha o que Tiago diz, no capítulo 4, versículo 7. Ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo. É aqui, guerra interna, e ele fugirá de vós. É quando, vou usar aqui a palavra de um rapaz que eu conversei com ele essa semana. Ele, numa guerra espiritual, disse para mim assim: não tem jeito não. E o cara é obreiro. Eu falei: você está me dizendo então que o Calvário é menor que as tentações do inferno? Você está me dizendo que Jesus é um porqueira, né? Que ele não tem poder sobre esse mal que está sobre você. O cara é obreiro, conhece Bíblia na cabeça, só não conhece no corpo a corpo. Você tem que conhecer na prática. Não tem limite para sermos santos, não tem limites para vivermos com Deus, não tem limite, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada. Paulo, ele nos ensina isso. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a tribulação, nem a angústia, nem anjos, nem principados ou coisa assim, nem a morte, nem o inferno. Ele diz: estou certo de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo de religião, falou amor. E aí você vê uma pessoa mais para se desviar do que na igreja, dizendo: mas eu continuo crente. Não, filha, você não está na igreja, você está no caixão. Teve uma que falou, teve a cara de pau de dizer: posso ficar 1 ano sem a igreja que eu não deixo de ser crente. Eu falei: não, você não deixa de ser religiosa.
Fica um ano sem a igreja, membro fora do corpo apodrece. Por isso tem esse monte de gente enganada pelo diabo, servindo o cão em casa e dizendo: eu não preciso de igreja para servir a Deus. Mas tem que saber qual Deus que você está servindo em casa. Pelo jeito, é o Deus desse século. Por isso que fica revoltadinho quando a gente fala. Porque se você fosse de nós, não ficariam revoltadinhos. Mas quando ficam nervosinhos, porque você não faz parte do nosso rebanho. Quem pasta separado do rebanho, meu filho, é bode. E aí fica nervosinhos. Claro, o Deus desse século cegou o teu entendimento. Tem razão. Não vem com esse negócio de desigrejado. Quero dizer para os irmãos aí, ó, nunca siga alguém na rede social que é um desigrejado. Que é aquele palhaço do No Entanto, que só difama crente. O nome do canal dele é No Entanto. E eu vou dizer para você, portanto, deleta. Porque ele é o cara do No Entanto, um cara oprimido. O negócio dele é apresentar escândalo, gospel. É assim que é o canal dele, um canal satânico. E ele é contencioso. Então, sai fora desse tipo de... Não dá visibilidade para essa gente, não. Deixa eles latirem sozinhos. Tá? Todo covarde é assim, ele late sozinho. Deixa ele latir sozinho. Então, guerra interna, irmãos, é quando a palavra tem que fazer efeito na sua vida. Senão você não consegue vencer numa guerra interna, de pensamentos, de sentimentos. Amém? Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios para levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque nem todo pensamento que vem ao nosso coração é nosso. Muitos deles é sugestão das trevas. Para a gente encerrar, eu falei aqui da frase do Stallone: para sobreviver à guerra é necessário vivê-la, certo? E eu tinha anotado aqui, não percebi. É o que está em Efésios 6,12, guerra, tá? Que já foi até lido. Ele fala de guerra. Temos que lutar, ou seja, interceder. Aí, minha receita, minha esposa gosta de citar esse texto, 1 aos Tessalonicenses 5,17. Está escrito o que, Lourdes? O que está escrito? 1 aos Tessalonicenses 5,17. Esse é o orai sem cessar. É o 18. Orai sem cessar. Viva, durma e acorde em atitude de oração. Fala. O irmão Cid fez uma pergunta. Ele falou: pastor, frequentar. Gente. A versão, eu esqueci, irmãos, desculpa da live. Eu fiz uma versão aqui de um hino americano, mas eu fiz a versão em português, tá? Estou entregando aqui em público, tá? Tem testemunhas. Vamos lá, o irmão Cid fez uma pergunta. Pastor, frequentar só live substitui a igreja ou não? Não substitui. Não substitui. Meu conselho, às vezes a nossa live acontece nas quartas, sextas e domingos. De repente tem gente que não vai na escola dominical da igreja dele, participa com a gente. Tem outros que vão, tá? Eu quero pessoas na live, mas eu não quero tirar ninguém das igrejas onde vocês estão congregando. Aí de repente na sua igreja é quinta, não tem problema você participar da live, né? Porque na sua igreja é quinta, não tem problema. Se você não tem uma igreja onde congregar, você participa da live, seja inspirado na live a procurar uma. Eu não vou puxar você para a live. Entendeu? Tem gente, pastor, abre uma igreja aqui. Enquanto você não tem uma igreja aí no seu lugar, entendeu? A gente vai te auxiliando, mas o meu conselho é: procure uma igreja. Como tem uma irmã aqui, uma moça, que ela disse que ela queria congregar com os irmãos dela, que são da Assembleia de Deus. Eu falei: mas não tem nem outra igreja perto da sua casa? Vai ter uma Batista, vai para lá, porque a dos seus irmãos é muito longe. Sirva a Deus, certo? Tem um pastor amigo meu que infelizmente, ele depois de ser da Assembleia de Deus há muito tempo, foi para uma cidade aí, ele é pastor, irmãos. Ao invés dele abrir um ponto de pregação e abrir ali uma igreja e começar a pregar o evangelho, ele virou adventista. Você está entendendo? Aí eu fico assim, um cara que fez bacharel em teologia, virar adventista, com respeito às pessoas que são adventistas, mas vocês estão servindo uma seita herética perigosa. Aí o camarada abandona o evangelho, aí dizia porque ela não tem igreja. Fala, quer dizer, então se fosse islâmico, você viraria um islâmico também, fosse islamismo? Mas lá só tem candomblé, então você ia sair do evangelho e ia, com todo respeito às pessoas que servem o candomblé, mas estou falando de crente. Estou falando de crente. Quer dizer, então, que você ia para a primeira religião que achasse na sua reta. Eu acho que nem na religião para onde você for, eles respeitam gente desse tipo.
Nem lá. Vamos encerrar? A essa? Eita. Vamos lá. Não sei como é que fala o nome dele não. É Barbosa, tá? Barbosa eu sei falar. Hoje eu não entendi muito bem não. Quem não faz parte de um templo, aí colocou entre aspas igreja, né? Perde a salvação? A pergunta é se ele já achou, né? Eu acho que a primeira pergunta é se ele achou. Onde foi que ele conheceu Deus? Porque a salvação está em Cristo. Mas o capítulo 4 de Efésios e a Bíblia toda dão conta de que você deve estar sob um ministério. Por exemplo, uma autoridade eclesiástica. Por quê? Olha para as epístolas. Você acha que as epístolas eram escritas para um monte de gente espalhada pela cidade ou era para os líderes? Era para os líderes. Olha Apocalipse 7. Para quem o anjo falou? Para 7 pastores de 7 igrejas. Entendeu? Então, não tem como alguém servir a Deus longe de um ministério, onde está organizado. Existe um sistema, claro, mas lá está a organização de questão de batismo, Santa Ceia, todo esse conjunto de coisas debaixo de um ministério, para você ser ensinado, entendeu? Comungar com o corpo de Cristo, que é a igreja, e por aí vai. Então não tem como. Isso aí está no rebanho, por isso que a igreja é um corpo. Olha o que a Bíblia diz, um corpo. Como alguém pode servir a Cristo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, como disse Paulo, como que você pode servir fora? Impossível. E ainda que você olhe isso do ponto de vista universal e espiritual, ainda assim, você tem que ter um local, porque você também é um ser social. Você não é espírito. Você é um ser social, certo? Então a gente serve a Deus no corpo, na alma e no espírito. E aí eu quero terminar falando sobre isso aqui para facilitar os crentes que às vezes não querem servir a Deus no templo. Vamos lá. Eu preciso de um templo porque eu sou um ser social. Eu preciso de um templo que é o meu corpo porque eu sou um ser moral e espiritual. Eu preciso de uma relação espiritual, de adorar a Deus no mundo espiritual, porque eu sou um ser espiritual. Não deixa eu dizer uma coisa, no aspecto social, a igreja é uma organização, você deve pertencer a ela, social. Agora, eu tenho que ter uma intimidade minha, eu comigo e eu com Deus, eu particularmente, e eu devo ter com a igreja, que é o aspecto espiritual. E essa relação vai acontecer no templo que a gente vê. Amém? No templo que a gente vê. Aqui você comunga, os irmãos que estão aqui estão comungando conosco. Assim como no bar, a comunhão não é o copo da cachaça nem da cerveja, você sabia disso? O bar é uma igreja. Por que muita gente gosta de ir para o bar? Você vai por causa da bebida, ele poderia beber em casa. Por que ele bebe no bar? Comunhão com os amigos que ele tem lá, amigos de copo, tá? E ali ele vive uma fantasia. Qual? Salvo aí alguns que vão ali por uma amizade sadia, mas muitos servem ali, nessa igreja chamada bar, porque ele chega ali ele é o seu fulano. Em casa não. Às vezes ele é um zero à esquerda em casa. Mas lá no bar, quando ele chega, ele tem terreno, ele tem fazenda, ele vive uma vida humilde, ele não tem nada. Mas essa ideia virtual está lá no bar. É lá que ele se sente alguma coisa na vida. Quando chega em casa tem briga, por quê? Em casa é uma realidade, ele vive fantasia. Essa é a coisa da igreja chamada bar. Reclama dos crentes que vão 3 vezes na semana para a igreja, mas não reclama do cara que vai de segunda a segunda no bar. Você vê como é que... Reclama do crente que vai na igreja constantemente alimentar-se de Deus, mas não reclama do cara que enche o nariz de pó. Reclama do crente que dá dinheiro na igreja, ajuda financeiramente, porque a igreja é um órgão social também, mas não reclama do cara que gasta dinheiro brutalhado com prostituição, com balada, com as nights da vida, cigarro. Ele dá esse dinheiro para a organização que vende cigarro, que arrebenta com o pulmão dele. Ele dá para o pessoal que vende bebida, estraga muitas vezes a saúde, mas não tem problema não. Só tem problema do crente, gasta no carnaval, que é uma orgia
em nome da felicidade que não existe, agora vai reclamar de alguém que está em paz, adorando e servindo a Deus. Qual é o mal que nós causamos? Nenhum, mas sim, nós causamos. Lembra? Estamos numa guerra espiritual. De pé, por favor. Não é uma guerra social, é espiritual. A implicância é essa. Estamos lutando contra o pai deles, de muitos que guerreiam contra nós. Eles são príncipes, inimigos do nosso príncipe, do nosso rei dos reis. Amém? Nenhuma pergunta mais? Podemos orar? É porque diz que tem nada fazendo pergunta? Não sei. Ah, não tem ninguém, então tá bom. Não, mas essa live é para quem vai para o céu. Quem não quiser não precisa discutir não, pode ficar à vontade. Ninguém aqui está obrigando ninguém a servir a Deus, não. Você quer servir outra coisa, isso é problema seu. Ninguém aqui está com dúvida de que vai... Não, mas você está nervosinho talvez porque isso é um problema seu. Não é nosso não. Até porque essa live aqui é para pregar o evangelho. Não é filosofia. Se for para conversar filosofia, a gente tira outro dia para isso. Pai eterno, em o nome de Jesus Cristo, te glorificamos e te honramos pela vitória dessa noite. Cremos que o teu Espírito tem ministrado em corações. Oxalá, meu Senhor, haja despertamento, avivamento, que nós comecemos a nos conscientizarmos da batalha, da guerra espiritual que existe, dos espíritos decaídos, dos príncipes das trevas, pleiteando contra as almas dos homens na terra de um modo geral, independente de igreja. Deus, que saiamos daqui conscientes de que nós precisamos usar as armaduras descritas no capítulo 6 de Efésios. Que nós saiamos convictos da guerra que existe na nossa mente, como descreve Paulo em 2 Coríntios capítulo 10. Que nós saiamos daqui fortalecidos e inspirados pela experiência profunda que Daniel viveu ao interceder para o retorno de Israel, que estava sob o domínio dos medos persas. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça venha sobre cada um, que nós nos guardemos dos falsos mestres, que ensinam-nos a vivermos uma vida de Nutella, uma vida light, no seu aspecto negativo, e longe, meu Senhor, do verdadeiro evangelho. Espírito Santo, fortalece-nos, livra-nos dos dados e setas do inimigo, despede-nos em paz esta noite, nos conceda uma noite de paz, nos guarde no nosso retorno e nos dê um sábado de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.